Boas-vindas a quem nos ouve em mais uma análise aprofundada. E, olha, a nossa missão de hoje é meio que desvendar os bastidores ocultos daquilo que realmente acontece quando a gente entrega dados estruturados para as inteligências artificiais. Exatamente. Para os famosos grandes modelos de linguagem, os LLMs, né? Isso. E para fazer isso, a gente tem em mãos um material simplesmente fascinante. É um relatório técnico bem rigoroso que documenta um debate super intenso e uma auditoria de precisão entre um especialista humano, o Marcos Possi, e o ChatGPT. E o foco desse documento é genial, sabe? Ele expõe a guerra silenciosa entre alimentar uma inteligência artificial com arquivos completos e relacionais, tipo um arquivo zip cheio de tabelas de texto interligadas, contra o uso de arquivos resumidos. Aqueles arquivos achatados que todo mundo adora hoje em dia, tipo o formato JSON. Bom, e o que torna esse relatório um ponto de virada, pelo menos para mim, é que ele não fica só viajando na teoria da computação, sabe? Ele vai fundo. Ele desce lá no nível das engrenagens mesmo. O documento audita linha por linha, variável por variável, o que sobrevive e o que morre quando a gente traduz a complexidade matemática do mundo real para um formato que foi desenhado só para a máquina ler mais rápido. Pois é. E o mundo da tecnologia hoje é, absolutamente viciado na simplicidade do JSON. É o padrão ouro da conveniência. A linguagem franca da internet. Com certeza. Mas a provocação central do relatório é meio assustadora. Será que, ao simplificar a estrutura dos dados só para facilitar a vida da IA, a gente não está colocando uma venda nos olhos dela? Ou até pior, né? Será que a gente está lobotomizando a capacidade de raciocínio relacional das máquinas sem nem perceber? Esse é o grande ponto. E para entender o peso dessa perda, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história. Exato. Como é que o Jason roubou a coroa do antecessor dele? Vamos destrinchar isso, porque de onde surgiu essa obsessão toda pelo Jason? O que é fascinante aqui é que o JSON, que significa JavaScript Object Notation, não é uma tecnologia mágica que saiu de um laboratório ontem. O relatório mostra que ele cresceu lá no início dos anos 2000. Popularizado pelo Douglas Crockford, certo? Isso mesmo. E logo de cara, o documento derruba um mito crônico e muito perigoso no mercado corporativo. JSON não é um banco de dados. Nossa, isso é um erro super comum hoje em dia. A gente ouve profissionais falando do JSON como se ele fosse a evolução final de como guardar a informação. Totalmente. O relatório até faz uma cronologia dos bancos de dados para situar a gente. Passa pelos hierárquicos, de rede, os relacionais que usam SQL, depois os NoSQL, os NewSQL, e adivinha? O JSON não está nessa lista. Não está. Porque ele é só um formato de representação e troca de dados. Ele organiza a informação de um jeito legível, em pares de chave-valor. É um arquivo de texto, no fim das contas. Ele até é associado a bancos NoSQL, tipo o MongoDB, mas ele em si é só o veículo, não é o motor. Perfeito. Ele é o formato de transporte. E essa distinção é vital para entender a ironia de como um formato de texto derrotou um gigante. E que gigante! O famoso padrão XML. Quem trabalha com integração há mais tempo lembra da febre do XML, né? Nossa, era a salvação do planeta para qualquer integração. Era a resposta para tudo. E de repente, evaporou das conversas. O JSON tomou conta. O que causou essa queda tão rápida do XML? O debate no relatório ilustra isso muito bem. O XML era super formal, rigoroso, permitia validações complexas, mas ele tinha um problema mecânico fatal para a web moderna. Ele era pesado. Muito verboso. Para enviar uma informação minúscula, você tinha que escrever linhas e linhas de marcação, abrindo e fechando tags toda hora. O JSON venceu porque corou essa dor. Ele é leve. Ele tira essas tags redundantes, né? E casa perfeitamente com o JavaScript dos navegadores. Exatamente. Fica muito mais fácil de ler, tanto para humanos quanto para algoritmos. Mas aí entra a minha grande provocação para quem nos ouve, baseada naquela regra básica da física e da arquitetura de sistemas. Não existe almoço grátis. Com certeza não. Se um processo fica, de repente, super leve e rápido, a matemática diz que alguma coisa foi atirada ao mar. O que exatamente a gente jogou fora para o balão do JSON subir tão rápido? E essa é a resposta que é o coração do relatório. O que a gente jogou no lixo foi a estrutura relacional profunda.
a inteligência invisível que conecta os pontos. Uhum. Quando uma empresa pega um banco de dados complexo, cheio de conexões, e exporta para um arquivo JSON achatado, ela faz um sacrifício enorme em nome da conveniência. Olha, para quem acompanha a gente e talvez não seja arquiteto de software, eu gosto de usar uma analogia para visualizar isso. Usar só o JSON para pedir uma auditoria para IA é tipo tentar montar um móvel super complexo só olhando a foto dele num catálogo de IKEA. Sensacional essa analogia. Né? O JSON te mostra o resultado, a estante bonita, os livros arrumados, mas o banco de dados relacional original, aquele zip cheio de tabelas de texto, seria um manual de instruções do engenheiro. Com cada parafuso numerado. Exato, mostrando qual peça encaixa onde e a ordem da montagem. O JSON simplesmente joga o manual fora, entrega a foto e diz para a máquina, tipo, adivinha como isso foi feito? É exatamente isso que se perde no debate. Mecanicamente falando, bancos relacionais são construídos com vínculos lógicos. Eles têm chaves primárias, que são tipo o RG único de cada dado, e as chaves secundárias, as chaves estrangeiras, que são as pontes matemáticas que ligam uma tabela na outra. Quando a gente converte para JSON para mandar pela internet, essas pontes somem. Elas são apagadas para o arquivo ficar aninhado e bonitinho visualmente. Isso, ignorando como os dados dependem uns dos outros. Mas, bom, fazendo um pouco o advogado do diabo aqui. A gente realmente precisa que a IA mastigue 80 tabelas só para dar um status de projeto? Não seria um exagero de processamento na maioria das vezes? É uma objeção ótima. E o especialista humano no relatório concorda em partes com isso. Se o seu objetivo é só leitura de texto simples, tipo pedir um resumo ou alimentar um painel básico, o JSON é impecável. A máquina lê rápido e pronto. Mas o problema catastrófico começa quando você exige rastreabilidade matemática. Aquela coisa de seguir as migalhas de pão até a origem do problema. Precisamente. Sem as chaves primárias e secundárias, a rastreabilidade é destruída. A máquina não consegue reconstruir a cadeia lógica. Imagina pedir para a IA descobrir por que o orçamento estourou numa obra. Certo. Se o JSON não tem uma chave clara que liga o pedreiro João, a hora exata que ele trabalhou e ao material que ele usou, a IA fica cega. Ela até lê o texto dizendo que a fundação ficou mais cara, mas não consegue calcular a origem exata desse gasto. Ela perde a capacidade de auditar. E aqui a coisa fica realmente interessante, porque eles não ficaram só na filosofia no relatório, eles foram para a prova dos 9. Sim, eles fizeram uma auditoria técnica real. Linha por linha. Eles pegaram um cronograma de um software complexo, o Spider Project, e exportaram a mesma base de duas formas. Um zip com 80 tabelas de texto interligadas e um arquivo JSON moderno. E os números dessa auditoria, olha, são chocantes. O zip estruturado, que eles chamam de verdade bruta, tinha umas 1.700 ocorrências de cabeçalho, cruzando 557 variáveis distintas. E no JSON? Depois de limpar as chaves de formatação visual, sobraram só 417 variáveis operacionais. Uau! Quer dizer, mais de 100 variáveis simplesmente evaporaram no ar para deixar a informação mais conveniente. E não estamos falando de espaços em branco. O que exatamente ficou de fora desse JSON? O que se perde é o contexto operacional profundo. Por exemplo, identificadores de recursos, tipo a variável hashcode. O hashcode? No JSON, a identidade de um trator no projeto fica só implícita no texto. Mas no zip estruturado, o hashcode diz matematicamente qual recurso gerou aquele desempenho num dia específico. E tem pior. Tem pior? O JSON omitiu índices de ligação críticos como o asyndex. O asyndex é a chave mestra que prova como uma linha de desempenho se liga diretamente a uma linha de custo financeiro. Peraí, então sem o asyndex, como a inteligência artificial sabe que um custo de R$ 1.000 é do trator da equipe C? Ela não sabe com precisão. O que ela faz é inferir, tentar adivinhar com base na proximidade das palavras no texto do JSON. Para um resumo tá bom, mas para uma auditoria de precisão, depender de inferência em vez de matemática é um risco absurdo. Faz todo sentido. E a dissecação no relatório vai além, né? Tem outras variáveis que sumiram. Sim, tipo lockstart, locksin, load e prod, variáveis de tempo e cálculo. E como a ausência dessas 4 afeta a IA na prática? Imagina que lockstart e lockfin são o minuto exato em que a tarefa começou e terminou. Load é a carga de esforço
tipo 50 horas. E prod é a produtividade. Ok, dados bem granulares. Com o modelo relacional, a IA recalcula causas e efeitos dinamicamente. Se atrasou o lock start, ela usa o prod e o load para simular o novo custo e o impacto na próxima tarefa. Mas o JSON tira tudo isso. A IA só vê que a tarefa custou 500 e acabou na sexta. Nossa, ela não tem como saber o porquê custou 500. A causalidade foi extirpada da máquina. Totalmente. Olha, tem um detalhe nas anotações dessa auditoria que eu achei espetacular, porque parece uma bobeira. O JSON omitiu até uma variável gráfica, o throw color. Quando eu vi isso, eu pensei, por que a IA ia querer saber a cor da linha da tabela na tela de um humano? É muito contraintuitivo, né? Mas em sistemas corporativos antigos, a cor carrega muita semântica humana que não está escrita no texto. Ah, tipo, uma linha vermelha ser um atraso crítico. Exatamente. Ou uma linha verde ser uma aprovação. Quando a exportação para o JSON descarta a cor para poupar espaço, ela apaga uma camada inteira de urgência e classificação humana que a IA poderia usar para interpretar riscos. Que loucura. Perdeu-se para sempre. E o veredito do documento sobre isso é muito lúcido. Eles concluem que o JSON é ótimo para dar uma visão fotográfica geral, mas o zip com as 80 tabelas entrega a verdade bruta. É a diferença entre saber o que aconteceu e dominar o como as coisas se conectam. Isso. Com o JSON, a máquina sabe o que houve, mas com a estrutura relacional intacta, ela entende como o sistema organizou e calculou aquilo. Mas aí a gente desce para a arena prática. Que é onde o bicho pega. Pois é. Hoje em dia, os LLMs têm capacidade de engolir um zip com 80 tabelas de texto interconectadas de uma vez só. Não é exigir demais da janela de contexto da IA. O relatório ataca esse gargalo de frente. Nos testes, eles observaram algo muito revelador sobre as escrituras na época. O ChatGPT lidou de forma excepcional com essa montanha de dados brutos. E o segredo disso é o RAG estruturado. Vamos explicar rapidamente para quem nos ouve o que é esse RAG, o Retrieval Augmented Generation, interagindo com zip em vez do JSON. Claro. Pensa no RAG como um bibliotecário muito rápido. Quando você sobe as 80 tabelas, a IA não tenta decorar tudo. Ela indexa. E como as chaves matemáticas estão explícitas no texto, quando você faz uma pergunta complexa, o RAG usa essas chaves para pular de documento em documento com precisão cirúrgica. Recuperando só as linhas certas de cada tabela. Exato. Agora, se você tenta usar o RAG num JSON gigante sem essas chaves, o bibliotecário fica perdido. Ele tenta achar similaridade de palavras e acaba misturando alhos com bugalhos, porque falta conexão lógica. Então o ChatGPT se destacou navegando nessa teia. Mas e as outras plataformas, como concorrentes de peso, se saíram nessa auditoria na época? Olha, de acordo com o relatório, plataformas poderosas como o Gemini, Claude e Perplexity demonstraram algumas limitações com esse nível extremo de granularidade no arquivo zip. Eles leem anexos muito bem, mas recompor uma arquitetura relacional a partir de múltiplos textos não teve a mesma clareza naquele momento específico. Isso prova que a ferramenta que a gente escolhe dita se vamos conseguir ou não extrair essa verdade bruta, né? Sem dúvida. Bom, partindo do princípio que a gente está na plataforma certa e com o zip estruturado, a forma como a gente escreve as instruções, o famoso prompt, também tem que mudar, certo? Totalmente. A gente deixa de fazer perguntas superficiais. O relatório traz um prompt desenhado para uma auditoria pericial que é incrível. Ele não pediu para a IA resumir custos. Ele exigiu que a máquina percorresse o labirinto todo. Isso. O prompt mandava a IA reconstruir o cenário assim. Primeiro, descobrir qual recurso executou a ação usando a variável rescode. Segundo, achar em qual pasta do projeto isso está com a variável folder. Terceiro, mapear a atribuição de esforço com ACINDEX. E por último, cruzar todas essas chaves primárias pulando entre 3 tabelas diferentes para consolidar os valores financeiros. É o nível forense de exigência. E se a gente jogar esse mesmíssimo prompt super cirúrgico contra o arquivo JSON achatado? O que acontece? Colapso lógico. O modelo falha em responder ou, pior, começa a alucinar informações. E não é porque a IA é burra, é por inanição de dados. Falta contexto. Ele não acha a ponte do ACINDEX.
É tipo pedir para um detetive resolver um crime dando só o veredito final sem os depoimentos. Perfeito. Mas quando o prompt bate no zip estruturado, a máquina age como um analista veterano de banco de dados, né? Ela percorre o caminho matemático e entrega uma auditoria verificável. Exatamente. O JSON foca na velocidade de transferência. É imbatível para integrações web e textos lineares. Mas para herdar a inteligência do sistema original, só mantendo a estrutura relacional completa. O que nos leva à grande conclusão de tudo isso para quem está arquitetando sistemas hoje. Usar JSON não é o erro em si, é conveniente e leve. Mas a escolha entre JSON e a estrutura relacional completa é, no fundo, a escolha entre a conveniência imediata e o rigor analítico absoluto. E essa dissecação toda nos traz a um último pensamento, que eu acho fundamental para quem acompanha a gente refletir. Diga. Olha o cenário global agora. Corporações, governos, o mercado inteiro, gastando bilhões para achatar montanhas de dados históricos em JSON para treinar as futuras gerações de IA. Tudo para baratear armazenamento. Sim, é a grande tendência. E a grande provocação é: e se a gente fizer isso com áreas críticas? Engenharia civil, mudanças climáticas, biologia. Se a gente alimentar os modelos que deveriam curar doenças só com dados achatados e convenientes. Tirando a complexidade e as correntes matemáticas subjacentes. Será que a gente não está inadvertidamente criando um teto de vidro para a inovação humana? A máquina vai consumir resultados sem entender a mecânica de como as partes do universo interagem. Estaríamos criando oráculos magníficos que falam super bem e sabem o final de todas as histórias. Mas incapazes de deduzir leis novas. Incapazes de descobrir coisas genuinamente novas sobre o mundo real, só porque a gente achou que era muito pesado ensinar a IA a ler um manual de instruções estruturado. Que baita reflexão! Fica aí o convite para quem nos ouve pensar sobre a dieta de informação que estamos oferecendo para o futuro. Um agradecimento imenso a quem nos acompanhou em mais esse mergulho profundo. Até a próxima! So that you wanna be my friend.